20 minutos para cada um, pode ser? Bem, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E eu vou ter que ficar muito tempo, porque eu tenho uma viagem, então até um pouquinho antes das 9 aí, 5 para as 9 eu vou ter que sair, vocês vão. Peço desculpas antecipadamente. Bom, eu trouxe um material para mostrar para vocês, que não é muito grande não. No tema aí, a parte de São Paulo, né, a Ana que falará, né, e eu vou falar um pouquinho de BRT, que é um conceito de corredor de ônibus que está mais em voga e que eu creio que é o conceito que São Paulo está buscando implantar agora nessa nova etapa, digamos assim, dos corredores, né, acho que é isso. Nessa linha, se não é tudo, próximo a isso. E aí eu queria falar um pouquinho disso, de conceitos. Eu tenho trabalhado aí, a minha empresa, né, Oficina Consultores, tem atuado em projetos e tudo mais, e alguns de BRT, e isso é um tema que nós temos aí alguma coisa para passar para esse debate, sei lá, para essa discussão. O Wagner, né, o Colombini, que acho que chegará mais tarde, né, talvez, estava convidado, até tem mais a falar, porque tem uma militância bastante grande também nesse tema. Então eu deixo você pilotar? Então tá bom. Obrigado. Né? Você pode passar aí, meu nome aí já. Primeiro, eu acho que essa coisa eu queria pontuar essa questão do BRT, né, que é uma tecnologia até que razoavelmente recente, mas no fundo é um corredor de ônibus, que isso marca uma semelhança e uma diferença. É, né? Um corredor de ônibus estruturado, ele passa a ter novos atributos, que nós precisamos explorar isto, né? É diferente dos corredores, mas operacionalmente é um corredor de ônibus, é uma via segregada, onde opera os ônibus com qualidade, velocidade e tudo mais, agregando alguns elementos novos e que o renovam quanto conceito e estabelece, por outro lado, outros problemas para a gente enfrentar no projeto e nessa implantação. Mas a ideia é criar um sistema de desempenho elevado, conforto, imagem, e ele tem até uma referência operacional com sistemas segregados, tipo ferroviários, né? Ele tem essa inspiração, daí vem a cobrança externa e tudo mais, como elemento, mas fundamentalmente ele é um conceito novo de corredor com desempenho e por aí vai. Então aqui alguns elementos, você pode tocar, porque é longo, mas a gente ganha tempo. Né? Aí aqui estão alguns elementos que o caracterizam, né? As faixas com ultrapassagem. Lembrar que nós temos corredores em São Paulo, né? Sem essa faixa de ultrapassagem, isto se mostra um problema. Mas você já sabe, né? Para ter ultrapassagem, mais espaço viário, mais ocupação da caixa, nós temos que dar uma solução a isso. Quando a gente não consegue resolver isso, fazemos sem ultrapassagem e não resolvemos nem sempre o problema. Nós temos exemplos assim, né? É o famoso fazer onde dá, né, onde cabe, em algumas circunstâncias, e isso não resolve o problema. Há outros que nós temos ultrapassagem, mas ela talvez não seja aproveitada integralmente no modelo operacional, principalmente com linhas expressas e semelhantes. A rede integrada e troncalizada é evidente. Aí nós vamos ter um conceito importante de redes mais ortodoxas ou não. Os ortodoxos é o seguinte, é uma linha só. Uma única linha. Nós temos um exemplo no Brasil, bom para isso. Goiânia. Goiânia tem um corredor em Anhanguera, que é isso, é uma linha só, tem um ônibus a cada minuto, são articulados, é um eixo típico. Não tem ultrapassagem, opera com uma frota de 80 ônibus articulados, transporta a seção de maior carregamento, uns 10 mil passageiros e 240 mil dias. E temos outros sem ultrapassagem, que é o corredor da BD, também muito bom, aliás, aquele talvez seja, junto com a Anhanguera, os BRTs que temos. A gente fala no Brasil aqui, mas
eu acabei dando os exemplos de fora, mas no Brasil nós temos o Eixo Anhanguera, o corredor da BD, o Expresso Tiradentes. Não tem todos os elementos, isso é fato. Como de Curitiba não tem ultrapassagem e tal, mas é aquela família, né? E aí nós temos aqueles corredores mais, eu diria, heterodoxos, que assim, no conceito do BRT, que tudo pode entrar lá dentro. Entra todas as linhas, e lá pagam e tudo mais, e isso acaba criando um outro tipo de problema. Eu até digo sempre, apesar de eu achar que o corredor tem que ser usado por todas as linhas, no caso lá da ABD, a ABD vocês sabem o que eu estou falando, né? São Mateus, então é bom falar. São Mateus, Santo André, São Bernardo, Diadema, Jabaquara. É um corredor que nós temos, muito bom por sinal. Corredor de boa qualidade de implantação, bom projeto e tudo mais, só que ele só roda uma linha, que é a linha intermunicipal. As municipais sempre ficam brigando para querer entrar lá dentro, querer usar e tudo mais, que é uma coisa boa, mas por outro lado, nós temos que ser também coerentes. A imagem que dá a operação uniforme desta linha intermunicipal do corredor ABD é uma coisa que faz um sucesso em termos de imagem, em termos de conceito lá. Isso é verdade. O fato de você enfiar dentro do corredor, não sei quantas linhas, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tipo de carro, de tudo quanto é jeito, não ajuda na imagem do sistema estruturado. Isso é fato. Agora, é evidente que nós temos que dar a todos os ônibus que passam numa via a condição de velocidade e conforto que ali tem. Pelo menos para os passageiros que andam naquela via, que é o que não acontece na BD. Mas aí uma outra discussão aqui na cidade de São Paulo. Modelo operacional com linhas expressas é uma outra característica, no qual você tem a possibilidade, e aí é dado pela ultrapassagem, de levar as pessoas aos seus destinos de modo mais rápido. Isto dá uma diferença muito boa. Nós já tivemos em São Paulo, ainda temos, mas sempre decai a intensidade de uso das linhas expressas. Né? Então, implanta, depois ela vai... O que é linha expressa? Ela vai do terminal de ônibus até alguns pontos de destino, sem parar em pontos intermediários. Isso dá velocidade, dá uma boa legibilidade também à rede, no fundo, e sobrecarrega menos das paradas, as estações. Evidente que nas estações onde ele para, sobrecarrega, normal. Aí é uma questão lógica de fluxos. Eu tenho os veículos especiais para operação no corredor, veículos maiores, naturalmente, que também temos corredores nossos, mas com várias possibilidades tecnológicas. O sistema de cobrança externa ao veículo é um diferencial, de fato, que dá velocidade ao embarque, atrelado ao piso em nível, né, que hoje em São Paulo isso já tem, em alguns carros, em alguns veículos de piso baixo, né, e em outras cidades se usa muito o piso elevado, como nós tínhamos no corredor Cachoeirinha e tudo mais. Né. Hoje São Paulo só usa pisos, plataformas de 28 centímetros de altura. O uso de tecnologias de controle de imagem, de informação passageiro e tudo mais é uma característica importante. E essa questão que também aí dá muita discussão, que é o tratamento urbanístico da via inteira. Aí, na verdade, os projetos de BRT que se procura fazer, quando possível, eles trabalham com aquela lógica dos projetos europeus, inclusive, de tratar a fachada, tratar a via inteira, trabalhar ela integralmente, não só a estação. Nós não temos feito isso. A gente continua fazendo muita calha do ônibus. Isso é fato também. Nós trabalhamos a calha do ônibus, ali a via do ônibus, fazemos a estação, cuidamos dela, fazemos até projetos melhores ou piores, não importa, mas pouco espaço no projeto nós reservamos para via como um todo, assim, integralmente, e de lado a lado, e não só no trecho da estação, mas nos trechos entre estações também. Evidente que nós não temos isso, temos por causa da 9 de julho, foi um projeto nessa linha, né, da reforma do trecho ali do corredor, né, entre Praça da Bandeira e ali o Itaim, né, foi um projeto característico, enterrou fiação, trabalhou a calçada inteira, mudou tudo, é nessa linha. Mas temos muitos outros que é só a parada. E isso é um problema. Mas os BRTs têm como um dos
princípios ou conceitos trabalhar a vida inteira. O que vai exigir mais investimentos, vai exigir mais projeto, vai exigir mais dor de cabeça, perfeito? Porque o projeto cresce a sua amplitude. Vamos tocar. Aqui as imagens clássicas do Transmilênio Bogotá, que é um corredor, digamos, referência, porém hoje já opera com limite de capacidade, já está também, né, já bateu lá uns 30 e poucos mil passageiros hora sentido, mas tem esses elementos de ultrapassagem, tudo. Vamos falar um pouquinho. Isso aqui é um modelo de Goiânia, apenas de rede troncalizada, que tem um corredor, um BRT projetado, que é o Norte-Sul, com 25 km de comprimento e a sua rede troncal. Vamos para frente, por favor. Este é o de Manaus, uma rede troncalizada e de corredores que tem o BRT Leste, do T4, T5, T8, T10, desculpa, depois indo para o centro, e tem uma proposta do BRT Norte-Sul aqui no eixo da Constantino Melo, que é o do monotrilho. Na verdade tem um projeto de monotrilho aqui neste eixo, e também tem um projeto de BRT, aquelas coisas que nós sempre temos, né? 2 projetos no mesmo lugar. Vamos lá. Aqui é o de Belo Horizonte. Belo Horizonte é um projeto diferente, porque ele talvez seja o projeto mais do Brasil que terá uma concentração mais elevada de ônibus, e lá são 2 BRTs num, porque tem o metropolitano e tem o municipal. Eles andam a mesma via, então terá plataformas do municipal e do intermunicipal, o que pressupôs integrar todo o intermunicipal dos municípios, vir troncalizado, com linhas troncais, linhas estruturadas, que vão usar o BRT com a mesma tecnologia, com a mesma solução, e os municipais também. Haverá, inclusive, em Belo Horizonte, ônibus intermunicipal saindo do terminal municipal, de dentro da cidade de Belo Horizonte. Troncalizado porque ele tem um setor do terminal que é inter e um que é municipal, mas dentro do território de Belo Horizonte. E ele para em estações e paradas específicas. É um projeto um pouco diferente, porque junta 2 eixos, municipal e metropolitano, no mesmo corredor. Mas é o mesmo corredor. É o mesmo corredor, a mesma calha, mesma faixa exclusiva, paradas A e B. E aí, só que ele anda no mesmo modelo, separados. Gestões separadas. Não integram, eles vêm já troncalizados no município. Eles não permitem a troca dentro da estação. Pelo menos por enquanto. Com modelos expressos e tudo mais, tocando, continuando um pouquinho, aqui é só um modelo, né? Tem as linhas permanecentes aqui, volta um pouquinho, por favor. Só para falar um pouquinho daquele modelo que eu estava falando ortodoxo e heterodoxo, é o seguinte: entre entrar todo mundo e ficar com uma linha apenas no eixo, que nem ser possível, existe um intermediário, que é sempre bom, né? Um ponto intermediário é sempre um bom caminho, que é deixar algumas ligações troncais secundárias ou de outros destinos, que não a principal, usando parcialmente o corredor, e depois ele sai, ou vai para outro corredor, ou anda no viário convencional. Ou seja, você usa o corredor com menos linhas, evidente, simplifica essa rede o máximo que pode, usa ele parcialmente, uma linha, depois ela sai. Não fica apenas a linha única operando. É uma outra possibilidade. Em Belo Horizonte tem isso. O corredor ele será usado por linhas troncais principais e linhas troncais secundárias, que vão se valer dessa via exclusiva. Mas é um corredor muito pesado. Por favor. Nós estamos falando em trechos com 200 ônibus hora, já somando o municipal e o inter, e 112 ônibus expressos. Então tem lugar com 300 ônibus hora, é bastante coisa. Hoje já tem isso, ou mais do que isso até. Mas o fato de você dar 112 ônibus hora expressos faz com que você na parada tenha, o que não é pouco, né? 200 ônibus hora, lá é só articulados e padrões, não tem biarticulado, eles não optaram por biarticulado. E são 3 paradas. A plataforma tem a estação tem 3 ilhas, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Manaus, Souza. Vale pelo teatro. Vamos lá. O do Rio, né, o Transoeste,
né? Aqui é o projeto de Manaus, que foi feito pela uma outra empresa, né? Pela VTEC. A estação apagada vocês conhecem, né? A estrutura. Eles usaram lá o mesmo arquiteto. E o carrinho lá, não sei se tem Manaus, esse Porschezinho acho que não tem. Mas vamos lá, vamos para frente. Né? A Ferrari também não. Mas aqui com um conceito de uma cobrança desembarcada. Sim, cobrança embarcada, com travessias em desnível, em alguns casos. Bem, outra questão importante, os CCOs, os Centros de Controle. Isso também já virou uma realidade, nós já temos isto. Porém, esses centros de controle para ônibus, também é similar aos sistemas ferroviários, com acompanhamento da operação dos ônibus, onde eles estão. Esse é de Goiânia, por exemplo. Aquele é outro, eu não sei de onde é. Mas aquele de Goiânia funciona muito bem, é mantido pelas empresas, pelo consórcio das empresas operadoras. Porém, isso aqui também tem... Como vai? Isso também tem algumas fantasias, né? Nesse centro de controle que a gente precisa melhorar. Tem muita luzinha, às vezes, acendendo e pouca efetividade. Mas a gente vai chegar lá. Precisa melhorar a passagem da tecnologia, equipamentos, luzinha acendendo, árvore de Natal, para uma realidade de controle, de você poder regular a linha, poder intervir na operação. Estamos ainda aprendendo a fazer isto para ônibus. Para o sistema ferroviário, é evidente que isso tem uma escola antiquíssima, né? Mas importar esses conceitos para o ônibus não tem sido tão fácil, não. Mas acho que é possível, e quando você opera com linhas localizadas, com menos linhas, uma densidade de frota, tudo melhora, né? Vamos lá? Aqui, por exemplo, Belo Horizonte, aqui é uma imagem daquilo que eu falei de transformação de efeitos urbanos. Na verdade, quem conhece Belo Horizonte, aqui quem conhece, Belo Horizonte tem uma avenida chamada Antônio Carlos. Aqui, liga lá para o aeroporto de Pampulha. Ela tinha um trecho largo, né, com uma via, 4 pistas, 2 por sentido, com 2, 3 faixas, até um certo ponto. Do aeroporto até um trecho lá razoável. Aí a Prefeitura de Belo Horizonte fez uma obra que estava na lista lá, uns 30 anos na fila, que foi a duplicação da via, que é aquela foto que eu trouxe aqui, 2 fotos. Em 2006, a Antônio Carlos aqui, e passando aqueles 300 ônibus hora lá. Aqui Antônio Carlos, e ali já ela, com a duplicação, dá para comparar um pouco a intervenção na seção da via, acho que dá para perceber um pouco as duas imagens, ali no meio, a via já duplicada com o corredor central. Eles já fizeram a duplicação, criando as 2 internas como de ônibus, coisa que fizeram também com o trecho que já existia. Então o corredor de Antônio Carlos, na verdade, já opera como corredor segregado. O que está sendo feito lá, nesse trecho, é transformá-lo em uma operação nos moldes do BRT, com plataforma central, com cobrança externa e tudo mais, que encontra-se em obra. Isso. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é mais essa coisa da mexida na cidade, que eu acho que São Paulo, havendo desapropriações, alargamento, é um efeito que acaba tendo e que precisa ser, quando você está trabalhando no nível do projeto e da ocupação futura desses eixos modificados. É uma intervenção razoável. Agora, colocar o corredor aqui, é evidente que não adianta querer, não cabe, não adianta. Né? Bogotá tem uma imagem também do tratamento urbanístico da área central, com calçadão e só circulação de ônibus, e por aí vai, tem outras. Isso é uma apresentação que eu já tinha, poderia trazer elementos mais novos, mas só para ilustrar um pouco a discussão. Por favor. Aqui é o esquema de Belo Horizonte, com as 3 estações que eu havia mencionado, 3 plataformas, desculpa. Aquelas 2 são do municipal e uma é do Inter. Mas não tenha dúvida, gente, nós não escapamos da dimensão do bicho. O bicho é grande. São 190 metros de desenvolvimento linear,
com 3 estações. Com 2, isso cai para 120, 30 vezes 4, 3 vezes 4, 120 metros. Continua sendo grande, o tamanho do quarteirão, né, como estrutura. E daí vem outros componentes de projeto e de elementos de trabalhar isso tudo. Evidente que isso numa via estreita é uma coisa, numa larga é outra. Isso tem uma questão de volumes e tudo mais. Ultrapassagem, está aqui. Aquela pista central é esta. Esta é a pista central, aqui é dos carros. Aqui é a pista central, aqui com ultrapassagem, só que lá inteira com 2 faixas, né? Não só na estação. Num trecho novo que eles vão duplicar aqui na Avenida Pedro I, na sequência da Antônio Carlos, será só na estação com ultrapassagem, para diminuir os efeitos da apropriação. E as plataformas com 5 metros de largura, aquela coisa toda, linha de bloqueio e tudo mais. Aqui são imagens das estações da área central, de lá de Belo Horizonte, não sei quem é o autor, né? Já está em obras, isso. É lá no centro. Centro de Belo Horizonte, eles pegaram um L que tem lá, que é a Paraná e a Santos Dumont, bem perto da rodoviária, e deixaram só para ônibus, praticamente, com o BRT operando nos 2 sentidos. É isso que eles fizeram lá. E a outra avenida, a Afonso Pena, mantiveram lá e preservaram. Continuando um pouquinho, aqui já é no corredor, aquelas 3 paradas. Esse também já está sendo executado. Esse é do... Como é que é o nome? Do Afonso Pena, Gustavo Pena, do arquiteto famoso lá de Minas, que é uma estação que... Mas os elementos estão postos. O átrio de entrada, com a bilheteria, com tudo, com a catraca, os fechamentos laterais, as portas, aquela coisa toda. Aqui é a estação de Goiânia, já é uma estação mais compacta, não tem 2 paradas, é apenas uma, né? Já é uma parada mais simples, com mais elementos, tem 80 metros, se não me engano, de comprimento, por favor. Tem as rampas de acesso. Aqui já é uma questão, né? Aqui lá os BRT são feitos com 95, padrão novo. São Paulo fará eles piso baixo, se não me engano, né? Quer dizer, não haverá essa rampa, esse desenvolvimento para sair dos 15 centímetros para os 95, né? Então isso aqui é um comprimento que se ganha quando se usa uma plataforma mais baixa. Nós temos então a plataforma elevada, como eu falei, os 2 sentidos, um pouco de separação dos 2 sentidos, para não ficar tudo perto dos embarques da área de entrada, né? É 82 metros. Aí tem mais 5. Essa estação lá, aqui, 3,5. O Goiânia não é 5, 3,5. 3,5 é o mínimo, para comportar 2 catracas e um portão. 2 catracas, uma para entrar, uma para sair, e um portão para pessoas que não passam, ou catraca mais larga, né? Que hoje também tem. Mas o ideal é 5, para bidirecional. Aí vamos para frente, plataforma de lá. Opa, acho que pulou. Não, pode. Bem, oportunidade que nós temos, né? Com esses corredores mais estruturados. Eu acho que a promoção de uma mudança estrutural do serviço, acho que muda um pouco o parâmetro de entender os corredores de ônibus. Isso está muito ligado ao modelo operacional, não é só o físico, depende de outros componentes. Eu acho que em algumas cidades, não é tanto no caso de São Paulo, São Paulo já tem um sistema muito integrado, bastante integrado, não tanto quanto pode ser ainda, né? Porque acho que tem muito para fazer, mas um modelo de linhas troncais, de linhas estruturais está mais presente. Em outras localidades do Brasil nem tanto. A questão da introdução de tecnologias no serviço, a mudança na cultura operacional do ônibus, do modelo de controle, e a inclusão de uma questão muito forte que é a imagem, que é a comunicação, que é a informação, como um ativo do transporte coletivo, que é uma coisa também que nós trabalhamos muito mal, todos nós. Da área trabalhamos muito mal a comunicação, a informação, a venda
Eu diria até eu que no nosso setor de transporte mais de ônibus, até a gente até meio que vira de costas um pouco para isso, porque até parece que não quer nem falar muito do assunto, mas isso precisa ser modificado, ou seja, nós temos que mostrar que tem um bom serviço, que isso é algo que pode ser alcançado e ser uma referência para o cidadão circular na cidade. Acho que isso a gente acaba... Isso aqui é um trabalho de posicionamento. Esse foi um trabalho feito lá em Belo Horizonte sobre o posicionamento do BRT frente a outros modais. Foi uma análise de posicionamento de mercado, uma análise de marketing que foi feita, onde dentro de vários atributos, né, do BRT, comparando ele com o próprio ônibus, o sistema de ônibus convencional, o automóvel, ou o próprio metrô. O metrô já está mais próximo dos seus atributos, mas a síntese está ali do lado direito. Os ativos principais: rápido, econômico, pontual, universal, confiável e sustentável. Esses foram os pontos aí, digamos assim, de maior relevância na análise de posicionamento do mercado do BRT em relação a outros modos de transporte e tudo mais. Evidente que essas curvas aqui estão mais próximas ou mais distantes, dependendo do atributo, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com o ônibus, evidente que a capacidade de ofertar dentro do ônibus convencional uma pontualidade, uma regularidade, uma certeza do serviço, que é uma coisa muito importante, né, para o cidadão, para nós, é sabermos que a gente pode chegar. Esta previsibilidade de viagem nós não conseguimos com um sistema convencional. No entanto, nem com um corredor convencional a gente consegue, atualmente, por uma série de interferências, algumas de capacidade do próprio serviço. É evidente que nós temos problemas de desempenho do corredor. Não basta ter um corredor, não basta segregar a via e enfiar ela no meio. Tem que trabalhar toda a sequência de atributos dele. E alguns está no projeto, no desenho dele. Mais para frente. E aí alguns desafios com os projetos brasileiros. Nós estamos falando que são de São Paulo, mas talvez ele se encaixe. O primeiro, que nós temos um grande problema em relação a outros países que têm feito BRT, sejam eles no mundo todo. Nossos operadores de ônibus acham que sabem tudo. Então, BRT acaba sendo assim: nós já sabemos fazer corredor. Vou já. Eu tenho que viajar, porque eu me empolgo. Tá? Então, a primeira questão é isso aqui. Nos outros países, o sistema de transporte coletivo organizado nasce com o projeto BRT. Que significa sair de uma situação, em muitos casos, de concorrência, de clandestino, de operação informal, para um sistema que tem empresa de ônibus, garagem, informação, linha, horário, infra. Tudo isso nasce junto, como um sistema. Quando nasce como um sistema, ele se enraiza melhor, se estabelece melhor. Quando ele é um corredor, já temos a rede, já temos bilhetagem eletrônica, já temos empresa de ônibus, já temos linhas, já temos rede, já temos tudo. Aí você usa o corredor. E bacana. Então põe isso. Esta questão de cultura que está presente, não só no operador também. Está também no tomador de decisão, no administrador, está no técnico, está em todo mundo. Meio assim, nós já sabemos fazer. E isso é um dos problemas que temos para enfrentar. Admitir, com humildade, que nós temos coisas para melhorar muito nos projetos e corredores, não é porque nós somos, talvez, os precursores da ideia que pensamos estudá-los melhor. O seguinte, outro ponto. Fazemos bons projetos. No funcional de transporte, na rede, no modelo, já até que a gente sabe fazer bem. Agora, nesse negócio de inserção urbana, tratamento urbanístico, arquitetura, isso aí não sabemos fazer. Está ruim demais, porque a gente não trata a via inteira. E não trata por quê? Porque o projetista ou não tem, tem inúmeros motivos, ou não tem orçamento para a obra. Não tem. O fato é que nós não tratamos a via assim. Vou pegar a via inteira e trabalhar ela. Nem que seja assim, não vou executar, alguém vai executar, eu só tenho dinheiro para fazer a parte do corredor, mas fica o projeto feito. Isso é um problema, né, gente?
Porque é o seguinte, quem não está no tal do ônibus, na velocidade, tem uma imagem da cidade. E aquilo passa a ser um ativo para todos, ao ver uma via renovada, a sua cara, a sua expressão. E aqui eu falo sempre, projeto desse tipo é projeto artesanal, como falava, de tricô. É tricotar, é peça a peça, nó a nó. Você não faz assim, tudo igual. Porque cada esquina é diferente uma da outra, porque eu tenho elementos de composição diferentes, por aí vai que vocês sabem melhor, que aqui deve ter bastante arquiteto, que eu sou engenheiro. Mas tem todas essas coisas de projeto para avaliar. A questão de que não tem jeito fazer corredor BRT, essas coisas todas, sem desapropriar, nós sabemos que isso também não dá certo, é querer encaixar ali tudo apertado e não funciona. Pode até enganar a gente, mas não dá certo. Não virarmos as costas para o resto, que é outro problema. Fiz o corredor, o resto se dane. Isso dentro do conceito de transporte, porque nós enxergamos a rede como um todo, ainda que bons exemplos e algumas, lembro sempre de você, ilhas de excelência são boas, mas elas precisam repercutir bons conceitos para o resto. Ficar apenas isso é muito comum, né? Tratei aqui o resto que não precisa. É um problema também dos projetos, que é não virar as costas para os outros serviços. A capacitação para gestão e operação, não é verdade que sabemos fazer isso bem. Precisa investir nisso. E não existe projeto físico suficiente para segurar a onda se não tiver por trás, depois, manutenção, limpeza, gestão, aquelas coisas todas que a gente sabe que dá sustentação a um bom projeto, uma boa operação. A equação do custeio faz parte disso. Isso aqui custa dinheiro para manter o operado, não é assim não. Tem economias, evidente. Mas tem que ter na conta, né? Ou seja, tem que manter esse parque físico. Né? E eu acho que tem que saber fazer um bom marketing das implantações como elemento de reversão de imagem e tudo mais. Acho que acabou. Isso. Acabei. Então é isso, gente. Obrigada, lindo. Desculpa aí de cara. Não, foi bem. Sempre chorei. Tudo bem. O vereador Gabriel Ponton, que está aqui, eu queria convidá-lo para a mesa. Agora vou passar a palavra para a Ana Otila, da SP Trans. Bom, meu enfoque é um pouco diferente do enfoque do Arlindo. Eu vou falar do problema de transporte da cidade, né? Onde o ônibus tem uma importância muito grande, onde, lógico que cabe todo quanto é tipo de modo, metrô, monotrilho, BRT Gold, BRT Silver e até faixas exclusivas, se for o caso. Porque nós precisamos resolver, de fato, é um problema sistêmico, uma rede de serviço que funcione e que a gente possa confiar. Então, eu vou, na verdade, passar o programa, qual é a nossa proposta para o transporte da cidade, para ser rápido. Só que é só para dar uma contextualizada, que é a seguinte: a região metropolitana, segundo a pesquisa OD 2007, tem 25 milhões de viagens motorizadas. Só que desses 25 milhões de viagens motorizadas, 18 tem a ver com o município de São Paulo. Portanto, 71% dessas viagens estão concentradas no território da cidade de São Paulo. 57% são internas, quer dizer, a grande maioria, 14,5 milhões, e 3,5 são intermunicipais. Sobram, portanto, 7 milhões de viagens para se distribuir no resto do território. Isso só para mostrar que São Paulo, a cidade, é um problema de transporte, ela é o foco do problema de transporte, ela é o centro, ela polariza esse movimento. Desses 18 milhões de viagens motorizadas, 10 milhões são coletivas, 8 milhões
são individuais. Você vê que na cidade de São Paulo, nessas viagens, a nossa divisão modal é um pouco melhor que a metropolitana, porque a gente tem também mais sistemas de transporte público do que a região metropolitana, tem o metrô. Desses 10 milhões de viagens, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, 8,2 utilizam o ônibus. O que eu quero dizer? Utilizam o ônibus junto com o metrô. 2,2 utilizam o metrô, mas não só o metrô com trem, metrô com não sei o quê. 1,1 utilizam trem. 8,2 utilizam ônibus. Por que eu ponho esse slide? Para dizer, o nosso sistema de transporte, efetivamente, está baseado no ônibus. O metrô é importantíssimo, se a gente não tivesse o metrô, a gente estaria com um problema muito maior, mas é o ônibus que atende toda a cidade, que está distribuído em todo o território da cidade. Se a gente quiser qualificar o sistema de transporte coletivo, a gente precisa qualificar o ônibus. Nós podemos fazer 300 quilômetros de metrô. Assim mesmo, ainda teríamos um sistema de transporte de má qualidade, porque o ônibus percorre 4.500 quilômetros. 1.200 em sistema viário com volume de demanda, que poderia até ser de metrô. Tá? Pode virar. Aí é dizendo, quer dizer, o ônibus é o único modo que está presente em toda a cidade, esse amarelinho, e o metrô, apesar de carregar um monte de gente, ele é demorado, demora e não atende todo o território. Outro problema que a gente tem muito forte aqui na cidade é que é o seguinte, não está só concentrado no município, as viagens elas estão concentradas naquela rótulazinha ali. Ali é o grande problema. Então, assim, a gente tem, no município, a gente tem 119 viagens por hectare. No centro expandido, já passa para 575 viagens por hectare. Lá naquele centro novo, que é a região paulista, Pacaembu, que está um pouco mais claro, 918 viagens por hectare. E na rótula, quer dizer, na Sé República, a gente passa para 1.908 viagens por hectare. Então, essa concentração, primeiro, de desejo de viagem, e segundo, é também nessa rótula que ocorre toda a integração do nosso sistema. Essa rótula que faz a conexão de toda a nossa rede de sistema. Então, a gente tem um tanto de viagem que vão para o centro, porque o desejo é lá, está concentrado lá, e um outro tanto que vai lá só para poder se integrar e passar para o outro lado da cidade. Porque o nosso sistema é extremamente radial e a gente não conseguiu, nem com o metrô, por exemplo, colocar linhas que tirassem essa concentração do centro. Bom, dentro desse contexto, se foi só para contextualizar, o nosso programa de transporte prevê. A gente acha que a gente precisa qualificar o transporte público para mexer na divisão modal da cidade. Para a gente qualificar o transporte público, a gente precisa priorizar o transporte coletivo nos investimentos públicos, na ordenação do espaço viário, quer dizer, reservar a área do espaço viário para o ônibus circular, e nas ações relativas ao transporte na Secretaria de Transporte. Investir em infraestrutura para quê? Para ampliar a rede de metrô, quer dizer, nós devemos participar da ampliação da rede de metrô. E 2, tão importante quanto, qualificar o serviço de ônibus. Realizar os investimentos viários necessários para garantir a continuidade e capacidade da malha viária arterial de interesse do transporte por ônibus. Então, essas são as nossas linhas de... Pode virar. Em relação ao metrô, né? Então, aquela história, continua investindo no metrô, temos que investir no metrô, só que a gente quer algum tempo de compromissos. Por exemplo, nós queremos criar mecanismos para garantir a continuidade dos planos e financiamentos de longo prazo do metrô. Criar programas municipais para viabilizar recursos da prefeitura para investimento no metrô. E criar operações urbanas e áreas de interesse urbano, AIU, para viabilizar a arrecadação de recursos imobiliários dedicados à construção da rede do metrô. Só que para isso, a gente precisa ter uma rede que não mude de 2, de 4 em 4 anos a cada mudança de gestão. A gente precisa ter uma certa, vamos dizer, organização da rede, que toda a sociedade civil, vamos dizer, já que é um investimento tão caro para a cidade, que a gente tenha uma certa confiança nessa rede, que ela seja, vamos dizer, de consenso de toda a cidade.
O que ela não pode é ela ficar mudando e o modo mudando de um dia para o outro, sendo que ela é extremamente importante, inclusive, para orientar o crescimento da própria cidade. Tá? A gente quer ajudar a investir em linhas de metrô, mas assim, com alguns critérios, não é em qualquer linha. De repente, tem algumas linhas que são mais interessantes para a cidade, é nessas linhas que nós queremos investir. Por exemplo, linhas que ampliem a área de cobertura da rede de metrô. Aí eu faço uma crítica até a linha 6. A linha 6, por exemplo, ela amplia a área de cobertura na região de Brasilândia, mas depois ela passa entre a linha 2 e a linha 3 da CPTM a menos de 500 metros. Assim, para nós, para a cidade, teria sido muito mais interessante se essa linha tivesse descido e passasse, por exemplo, na Faria Lima, ao invés de passar no meio de duas linhas que já estão atendidas. Esse trecho não amplia a área de atendimento da rede de metrô. Tá? Na verdade, ela alivia as outras duas, né? Ela passa numa região... Eu não estou dizendo que essa linha não precisa ser feita, que essa região não precisa ser atendida. Eu acho que ela precisa ser atendida. Eu não sei se a prioridade dela seria ser feita agora, já que a região por onde ela vai passar já tem duas linhas de metrô atendendo. Tá? Outra, linhas que aumentem a conectividade da rede de metrô e favoreçam a formação de malhas de atendimento. Essa questão de tentar tirar essa radioconcentricidade, porque a nossa rede de metrô, apesar de o metrô conseguir, pela sua tecnologia de construção, não seguir a geografia da cidade, ela continua dirigindo para o centro. Ela reforça essa conectividade do centro, ao invés de criar anéis. Por exemplo, no caso, voltando à linha 6, se ela descesse até a Faria Lima, ela estaria cruzando um monte de linhas radiais, inclusive o metrô, podendo ajudar nessa abertura, nessa conexão. A nossa rede, mesmo a rede de ônibus, vocês vão ver depois, que teria outras condições, ela é super concentrada no centro, ela tem pouca conectividade. E o transporte funciona bem se você tiver uma rede com bastante conectividade, para você poder escolher os seus caminhos. Bom, contrabalançar, aí eu estou repetindo, contrabalançar a estrutura radioconcêntrica do sistema viário, viabilizando ligações perimetrais de interligação dos eixos radiais fora da região central. E último, romper barreiras físicas que dificultam a ligação entre regiões próximas da cidade por meio do sistema viário. Por exemplo, a região da Vila Madalena muito dificilmente vai ser atendida por um corredor de ônibus ou por uma linha de ônibus, porque ela não tem um sistema viário que caiba, né, um ônibus maior. Então aqui é interessante descer uma linha de metrô, que vai ser mais fácil de ser feito, até mais barato. Bom, então para o metrô a gente quer uma ampliação, ampliar a conectividade, ampliar as abrangências. Para o ônibus, como eu disse no começo, nós acreditamos, só iremos qualificar o transporte coletivo da cidade se a gente olhar para o ônibus. Não adianta ficar traçando linha de trilho para lá e para cá, algumas linhas, precisamos cuidar da rede como um todo, para que você se sinta atendido pelo serviço de transporte. Tá? O que seria dotar o serviço de ônibus dos atributos de qualidade que dariam qualidade para ele? Primeiro, disponibilidade e flexibilidade de trajeto. Organização e estruturação da rede de serviços, caminhos desobstruídos, regularidade, confiabilidade e frequência. Então a gente precisa ter uma rede que a gente entenda, primeiro consiga entender, porque uma das coisas mais complicadas é a gente conseguir entender como funciona o sistema de ônibus. Depois, para isso a gente precisa de organização, de estruturação. Caminhos desobstruídos são os nossos corredores, BRTs, corredor faixa exclusiva à esquerda, faixa exclusiva à direita, da forma como a gente conseguir. E regularidade, confiabilidade e frequência. Pode continuar. Isso é meio um resgate do programa proposto pela Marta, que chamava Interligado, que a gente se fundamentava em 4 pontos, basicamente. Um é serviço em rede. Quer dizer, na verdade é tentar trazer... Por que o metrô é bom? Por que as redes de metrô a gente acha que funcionam, que tem qualidade? Tem algumas características, é lógico que ele anda debaixo da terra, que ele tem um caminho só dele, tudo isso. Mas além disso, ele tem outras coisas que fazem com que ele funcione bem. Primeira coisa,
serviço em rede. A organização de toda a rede do mundo de metrô é organizado para funcionar em rede, né? Então, é o usuário que desce e troca de trem e troca de serviço para chegar no seu caminho. Isso é serviço em rede, é a organização do serviço em rede. Para isso, você precisa ter uma política tarifária adequada, as áreas pagas dentro do metrô, as estações, e no caso do serviço de ônibus, foi por isso que a gente implantou o bilhete único. 2. Estruturação, racionalização e organização do serviço. Não adianta nada eu ter, por exemplo, a gente implantou o bilhete único, já faz 10 anos quase, 8 anos. Só que a gente não organizou a rede de ônibus de uma forma como se fosse uma rede. Ela continua tendo os mesmos caminhos anteriores. Você continua não entendendo como ela funciona, ela não é clara, você não sabe, se você resolve pegar o ônibus hoje, você começa um grande problema. Primeiro porque é super complicado, tem caminho demais, tem linhas demais. Onde eu pego, quando eu pego e qual pego. É o grande problema. Então, a rede de ônibus precisa perder um pouco dessa prolixidade dela, precisa ser uma coisa mais inteligível, que a gente consiga compreender para conseguir usar. Espaço exclusivo, que é o assunto que o Arlindo tocou, que é o corredor de ônibus, o BRT faz parte de você reservar o espaço no sistema viário para que ele possa andar. E por último, e eu acho que talvez o mais importante, que ele também tocou nesse assunto, que é uma questão de gestão operacional, de você controlar o serviço de ônibus, de você garantir regularidade, de você garantir frequência e principalmente da confiabilidade para o serviço. Bom, a gente vai implantar, está agindo naquelas quatro pilares, vamos dizer assim. O primeiro, então, é o serviço em rede, que a primeira coisa foi implantado o bilhete único, todo mundo sabe, já conhece, que vai permitir o usuário, porque antes disso, o usuário do ônibus não conseguia se deslocar em rede. Ele pegava, pagava uma tarifa e tinha que ir para o centro, para poder mudar de ônibus, ele tinha que pagar outra tarifa. Então, quando ele não tinha uma linha dele ligando aonde ele queria ir, ou, portanto, ligando ao centro da cidade, ele era duplamente penalizado. Ele era penalizado porque ele tinha que trocar de ônibus. E ele era penalizado porque ele tinha que pagar outra tarifa. Então, ninguém queria isso, né? E todo mundo queria uma linha direta. Por isso que começa a surgir um monte de linha e tudo se concentra num eixo. Bom, e a facilidade, quais são as vantagens dessa organização em rede? É você poder escolher o seu caminho, assim como o carro, né? O carro anda numa rede, ela vai mudando de rua, se está lotado um tramo, ele vai para outro, ele muda, tá? Pode virar esse daí também. E nisso, a nossa proposta é a implantação agora, né? Um fortalecimento do bilhete único, a implantação do bilhete único mensal, que a gente pensou, na verdade, é para deixar mais livre ainda você andar na cidade. Quer dizer, você disponibilizar a cidade para o usuário de ônibus, que foi pensado da seguinte forma: a gente teria 46 viagens pagas, né? Isso aí para viagem de R$3 dava R$140, agora a gente vai dar por volta de 150 com a subida do ônibus. Então, na verdade, o bilhete mensal, ele paga 46 viagens e meia, mais ou menos, por mês. Qual é a vantagem, você vai dizer? Só tem vantagem por exemplo, quem usa Vale Transporte, naturalmente vai ter essa vantagem, vai poder andar à noite, vai poder fazer outras viagens, inclusive ganhar o final de semana sem pagar uma nova tarifa. Isso é uma das coisas que nos levou a prometer também nós estamos pensando organizar a rede noturna e de final de semana para que o usuário de fato possa ter benefício com essa implantação tarifária. Bom, essa daí é talvez a estruturação, racionalização e organização do serviço. Isso tem a ver com o que o Arlindo estava falando. Como é que eu organizo os meus corredores se entra um monte de linha de um monte de lugar, de um monte de bairro, né? Então, desde lá do interligado, a gente já dividiu o serviço em serviço estrutural e serviço local. Nós conceituamos 2 tipos de serviço para a rede. Um serviço estrutural, que seria feito utilizando as principais avenidas da cidade, com os ônibus grandes, aonde a gente vai implantar os nossos corredores.
e um serviço local que tem a função capilar de distribuir essa demanda ao longo dos bairros, tá? O serviço já está dividido assim. A licitação que foi feita e que está sendo feita agora já divide o serviço em estrutural e local, embora a gente não tenha conseguido troncalizar efetivamente todos os eixos ainda, tá? Uma das principais vantagens disso é conseguir organizar, então, uma rede estrutural que dê a cara de como funcionaria a rede de transporte principal, né? Então, por exemplo, no nosso sistema viário, que está em vermelhinho aí, que seria o nosso sistema de ônibus, é tudo que está em amarelinho. Nesse sistema viário que está em vermelhinho, seria onde correriam as nossas linhas, que a gente chama de linhas estruturais, que organizariam o deslocamento do sistema de ônibus, tá? Essa rede vermelhinha que está aí, ela tem mais ou menos 1.200 quilômetros de atendimento. Olha, e a amarelinha 4.500. A nossa ideia é, no futuro, a gente ter prioridade para a circulação do ônibus nesses 1.200 quilômetros de viário arterial principal de interesse do ônibus, tá? Pode ver. Bom, a organização de rede, aí está aquele viário no centro expandido. No centro expandido a gente tem um viário bastante organizado, que se a gente pusesse ônibus circulando, gerido, com gestão, com frequência, a gente teria uma bela rede para se deslocar no centro expandido. E a gente cria aqui o conceito que a gente chama de estações de transferência de conexão. Porque outro problema do sistema de ônibus é o seguinte: a gente não tem referência, né? Por exemplo, o metrô, uma rede de metrô, as referências da rede de metrô são as estações, são construções físicas, edificações. Na rede de ônibus, ela é quase que contínua, de 300 metros tem um ponto. Então, quando você vai dizer para alguém, pega um ônibus ali, desce aonde? Começa o problema. Onde desce? Porque não existe a referência. Então, uma das nossas ideias é criar nessas ligações, nessas interseções importantes da cidade, o que a gente chama de estação de transferência, que seria uma referência para você se deslocar. Mesmo que ele não chegue no ponto intermediário no meio. Você desce ali na estação da Brasil com a Rebouças e ali você toma outro ônibus indo para o Ibirapuera, sentido Brasil, para você conseguir entender e se localizar nessa rede, porque senão um dos problemas de ônibus é localizar a rede no espaço físico da cidade, tá? Dentro ainda da organização em rede, aqui você vê